Boa noite a todos. Primeiramente é um prazer poder trazer um tema de reflexão. Cada vez que a gente for ler um livro, a gente enriquece o entendimento sobre o assunto. Mesmo que a gente torne a ler o mesmo livro, sempre é possível captar alguma coisa que na primeira leitura não foi possível. Então, para iniciar os trabalhos, eu peço a todos que sejam caridosos comigo. E ao final da palestra, eu tenho certeza que todos terão entendido o pedido que eu fiz. Então, o tema está aí, a caridade. A caridade ela é muito importante, todas as religiões falam dela. Todos os ensinamentos falam dela. Por quê? Porque, segundo a lei de amor, a lei de Deus, sem caridade não existe salvação. Então, é em cima desse trio aí que nós iremos trabalhar a palestra de hoje. Introduzindo, então, o tratamento sobre a caridade, existem dois tipos de caridades bem distintos. A caridade material e a caridade moral. Eu fui buscar qual o significado da palavra. Então fui consultar um dicionário. Aí o que diz lá? Ato pelo qual se beneficia o próprio, especialmente os pobres e os desprotegidos. Disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade, físico, moral, social. Aí diz mais: compaixão, benevolência, piedade, donativo ou ajuda que se dá aos pobres, esmola, benefício. Isso aí é o que vem nos dizer o dicionário. Mas nós chegaremos e descobriremos que tem muito mais do que esse grupo de palavras. Aproveitei para destacar ali pobres e desprotegidos. Aí no final a gente faz um resgate sobre essa questão. Por que entender, então, qual o motivo de se entender realmente, compreender a caridade? Porque fora da caridade não há salvação. É isso que o Espiritismo vem nos dizer. Coincidentemente, todas as outras religiões também nos levam a esse entendimento. Mas o que é salvação? Bom, caridade nos conduz à salvação. Sem que nós a compreendamos e venhamos a praticá-la, não existe salvação para nós. Mas o que é salvação? Aí nós temos dois caminhos para o nosso aprendizado. Um é a lei de amor. Nós entendermos a lei de amor e aprendemos a praticar. Esse é um caminho. O outro caminho é através da dor. O que essa dor vem nos trazer? O que ela quer despertar em nós? Salvação, então, é a evolução constante porque passam os espíritos, quando encarnados ou desencarnados. É o famoso conhece-te a ti mesmo. Mas por que salvação é crescimento? Porque só através do crescimento é que nós estaremos habilitados a conviver em mundos melhores. Só podemos ter... O que seria a salvação? Algumas religiões vêm, estar ao lado direito de Deus no céu, a encontrar o paraíso. O Espiritismo vai um pouco além, é nos educarmos, para estarmos em condições de chegar lá. Para tanto, vamos fracionar o ser humano nessas três dimensões: o pensar, o sentir, perceber e o agir. O que nos impede de evoluir? Por que a gente não consegue caminhar para frente com mais facilidade? Por causa das nossas paixões. E o que são as nossas paixões? Tipo especial de sentimento, emoção. Foi estudado por Allan Kardec e por René Descartes, aquele do penso, logo existo. Na obra As Paixões da Alma, que se encaixam nas três dimensões do indivíduo. Mais precisamente no perceber, no sentir. Sendo que as paixões são elementos que vêm de fora do indivíduo e percebidos por esse. Vou aproveitar o gancho aqui. Vamos pegar, para poder exemplificar, um vegetariano e alguém que gosta muito de churrasco.
O vegetariano olha para a carne no espeto e percebe ela de uma forma. Aquele que gosta de churrasco olha para a carne no espeto e a percebe de outra forma. A ação é a mesma, a cena é a mesma, mas nós temos percepções diferentes. A mesma coisa, uma arma para quem tem, né, o impulso de praticar o mal com ela e de quem não tem. As reações serão diferentes, perceberão aquele estímulo exterior de maneira diferente. A depender do quê? Das suas paixões, das suas tendências. A que está condicionado? A que a pessoa está condicionada? Aí você insere duas pessoas no mesmo contexto e terão reações e terão tendências diferentes. Então vamos nos utilizar das 3 dimensões para esse estudo. O pensar não precisa de corpo, não precisa de nada. O pensar, ele existe automaticamente. Se estou dormindo, estou pensando. Se estou em coma, estou pensando. Não consigo perceber o mundo da mesma forma com que percebia antes, mas estou lá pensando. Então a coisa que é essencial aqui, o pensar. O espírito, ele estando encarnado ou desencarnado, ele está pensando. O sentir, o perceber já varia bastante. Por que diz que somente através da carne nós atingiremos evolução? Porque é através da carne que nós somos mergulhados aqui numa série de percepções. Embora todos nós aqui temos percepções diferentes. Todos nós aqui, de alguma forma, percebemos o mundo com a nossa bagagem. E o agir também é importantíssimo. Vamos ver então, o pensar. Pensar com indulgência. O que seria essa indulgência? Pensar nos outros com a virtude da indulgência. Sentimento doce, fraternal, que todos devemos alimentar para com os nossos irmãos, mas qual bem poucos o fazem, é o que nos diz Allan Kardec. Devemos perceber as pessoas pelo que fazem de bom. E todos possuem algo de bom em que possamos nos fixar. Devemos potencializar esse lado. Só fazer uso dos defeitos e erros de outro para prestar-lhe ajuda. Agora levante a mão quem nunca esqueceu da indulgência. Acho que todos em algum momento da nossa vida esquecemos da indulgência. Quando a gente é colocado numa situação de desconforto extremo, a gente esquece da indulgência no pensar. Até mesmo temos aquela reação, né? A qual a gente está condicionado, aquela reação de afastar a pessoa, em vez de entender que essa pessoa, se ela está tendo um distúrbio qualquer, é ela que está com dificuldade. Talvez nós estejamos ali para ajudá-la. E a gente esquece de pensar nela com indulgência. Eu acredito que não tem um ser humano encarnado hoje na Terra que não tenha esquecido em algum momento a indulgência. Vamos lá. Não vê os defeitos de outro, se os percebe, evita divulgá-los. O foco dos indulgentes não é nos defeitos dos outros, mas nas suas qualidades. Os defeitos, quando percebidos, devem ser atenuados e não potencializados. Agora tem um detalhe interessante, devemos sim perceber os nossos defeitos. Já vem Jesus nos dizer que é mais fácil nós enxergarmos um pozinho na cabeça do amigo e não ver um torrão na frente do nosso nariz. É aquela questão do não julgareis para não ser julgado. Então, se alguma pessoa está com dificuldade, nós não devemos fortalecer aquela dificuldade. Se ele está agindo com desequilíbrio, ou nós estamos achando que ele está agindo com desequilíbrio, nós temos que nos manter equilibrados. Devemos ser indulgentes com ele. Não tem pessoa nenhuma que não tenha uma qualidade. Se nós imaginarmos o pior bandido que porventura esteja encarnado na Terra, eu duvido que ele não tenha feito um bem quando era criança de fazer a mãe dele sorrir ou alguém que gostava dele sorrir. Não tem ninguém caminhando na Terra que não tenha feito uma bondade. Não tem ninguém que seja totalmente ruim. Não existe. Se estamos todos aqui, estamos numa média muito parecida. Algumas pessoas têm dificuldade numa área, outras têm noutra. Mas o interessante é o seguinte, que quando nos defrontamos com alguém que tem a mesma
dificuldade que a gente tem mais dificuldade em aceitar. Já diz aquele ditado popular, 2 bicudos não se beijam. Pô, os dois têm a mesma forma de agir e não se aceitam. Alguém já ouviu falar isso aí? É o tempo todo que a gente vê. Por quê? Porque a gente vê no outro o reflexo do que a gente tem, o defeito que a gente tem. Pô, se eu já entendo que se uma criança faz uma agressão por uma deficiência dela, eu não vou ter nem o reflexo de agredi-la. Eu não estou naquela mesma situação dela. Agora, se vem um adulto e eu não o compreendo bem, ele vem para agressão, boa parte de nós, qual é? Afastar. Agir, às vezes, até da mesma forma. Como uma reação, como uma proteção da vida, até, vamos dizer assim. Vamos lá. Olha o que a indulgência faz. Torna um amigo, um protetor que quer elevá-lo. Atrai, acalma e ergue. Chega alguém desequilibrado e você se mantém sereno. Aí você se predispõe a tentar acalmá-lo. Você vai agir de tal forma e vai passar, porque a percepção não é só aqueles nossos 5 sentidos. Que quando a gente chega perto de um afeto, a gente tem um determinado sentimento, e quando estamos diante de um desafeto, nós temos outro tipo de sentimento. Então, quer dizer, nosso sentir não são só os nossos 5 sentidos ali, a gente também percebe de alguma outra forma. Aí, se você se mantiver tranquilo, se você estiver praticando a indulgência, querendo de alguma forma ajudar aquela pessoa, a sua chance de sucesso cresce. Agora, se você agir com rigor, devolver na mesma moeda, ou simplesmente não tolerar e já apontar-lhe o defeito. Pô, você já chega gritando comigo? O que você está pensando? O que vai fazer? Vai fazer com que aumente a reação do outro. Aí o que vai fazer? Vai afastar. Pode desanimar e até irrita. Já tem aquele ditado popular que diz assim, quando um não quer, 2 não brigam. Está aqui. Porque se um for indulgente, o problema acaba por ali. Ele dá um jeito, dá uma enredada no rastro, fica quieto, ouve, faz que não é com ele e segue o caminho. Agora, se nós temos 2 no mesmo nível, aí um agride, o outro repete a agressão. Violência gera violência. O que acontece? O que está aqui embaixo, afasta. Quem acompanhou ou tem filho adolescente, que não teve alguma coisa dessas aqui, uma intolerância, e o filho acaba se afastando, às vezes vai conversar com o avô, vai conversar com um amigo, vai conversar com um vizinho, e o pai não tem acesso a ele. Talvez tenha faltado, né, esse reflexo de indulgência, de mesmo não concordando, que procurar mudar o pensamento e ser benevolente com o filho, ouvi-lo, ficar quieto, deixar que ele fale, numa volta ele nos traz alguma informação importante e nos vê como amigo. Aí o que nós fazemos? Nós o atraímos, nós o acalmamos e o ajudamos a levantar. Mas se nós viemos com a reação de total intolerância, poxa, mas eu já te falei, já te avisei, e tu vai lá e pratica o mesmo erro. Aí o que você faz com o seu filho? Você, se ele estiver numa situação muito difícil, vai desanimá-lo, vai empurrá-lo um pouco mais para o buraco. Vai causar irritação. Quando causar irritação, seu filho se afasta de você e vai procurar um conselho, talvez, de alguém menos interessado no crescimento dele. É um exemplo. Mas isso acontece o tempo todo em todos os lugares. Vamos lá. O sentir, o perceber. Onde é que entra aqui? O perdão age como um filtro, impedindo que o mal gerado pelo outro encontre campo fértil em nosso ser. Resumindo, nos torna imunes ao mal. Se nós o percebemos de maneira violenta e desconfortável, o primeiro reflexo nosso é tentar perdoá-lo. Tentar perdoá-lo. O erro é dele, não nos importemos com o erro dele. Importemos em ajudá-lo a não errar mais, de alguma forma. Às vezes até silenciando, ficando quieto, parecer, não dá importância, às vezes está ajudando mais do que entrar numa briga. Aí tem essa frase aqui que eu gosto muito. Por vezes somos obrigados a ouvir. A nossa condição nos põe numa condição que nós temos que ouvir. Não nos cabe fazer qualquer outra situação. Porém, nós não somos obrigados a acreditar.
Se alguém vem com o intuito de nos ofender, e como ele não vem com indulgência, né, ele vem com o intuito de nos desanimar, de nos irritar, de nos afastar, ele vai nos apontar vários defeitos que a gente sabe que tem. Porque se a gente não tivesse, nem se preocupava. Se me chamarem de João, meu nome é Sérgio, eu nem olho para trás, eu vou ter certeza que não é comigo. É a mesma coisa se me aponta um defeito que eu tenho certeza que eu não tenho. Pô, essa pessoa está desequilibrada, deve estar me confundindo com outra pessoa. Agora, se apontar um problema que eu sei que eu tenho, puxa, é comigo. Aí é que eu devo perdoá-lo. Devo sair aquele campo vicioso ali de ação e reação. Devo perdoá-lo, devo agir de outra maneira. Vamos resgatar a indulgência, vamos afastar, vamos perdoar, vamos afastar o mal entendido, vamos tocar a vida. Né? O erro vai acontecer, ainda mais em um mundo que nem o nosso. Isso é inevitável. Estamos aqui todos nós dedicados a acertar e nós vamos errar. Eu vou lá, com o intuito de desenhar um beija-flor, não vou lá ajudar, vou fazer fulano vai. Agora ele vai, aí ele me compreende mal. E aí você fecha comigo e eu perco comigo. Se ele não tiver desenvolvido a capacidade do perdão, porque ele está me percebendo, ele está me sentindo diferente da minha intenção. E como ele tem um pouco mais de dificuldade que eu, ou a mesma que eu, ele vai tentar, esse cara aqui está querendo, né? Está querendo me humilhar? Vou lá para oferecer uma ajuda, e às vezes o cara está numa situação de opressão, e aí eu sou meio desastrado na maneira com que eu vou, e, pô, esse cara está querendo me humilhar. Então pode acontecer. Por isso que nós estamos em provas e expiações, toda hora nós estamos sendo mergulhados em alguma condição de desconforto. Por quê? Porque a gente tem que evoluir. Nós temos que mudar o nosso modelo de reação diante das dificuldades. E isso vai nos capacitar o quê? A convivermos numa harmonia melhor, num mundo melhor. Vamos lá. Pode e deve sentir reprovação pelo mal intentado, porém não deve sentir tristeza, raiva ou mágoa. Com o perdão estará imune a esses sentimentos, mantendo a serenidade e a paz, base para as realizações felizes. Se a gente vai lá, já sabe que o outro é passível de erro, porque nós também o somos. E o outro vem com 1000 pedras, porque não nos está percebendo corretamente. Não está fazendo uma leitura correta da gente. E a gente se portar de maneira diferente, não desenvolver nem tristeza, nem raiva, nem mágoa, nós nos tornamos melhores. Naquele momento nós fomos melhores. E isso vai virar um hábito para a gente. Nós vamos nos tornando melhores e vamos ficando mais capacitados a entrar numa região de conflito e sair de lá sem perder a paz. Que afinal de contas é isso que os espíritos mais evoluídos vêm aqui fazer. Os nossos anjos vêm aqui, geralmente um pouco mais evoluídos que a gente, ficam ali nos aconselhando, e toda hora nós estamos colocando eles naqueles ambientes de perturbação. Que nós estamos inseridos nesse ambiente de perturbação. Já pensou se o anjo se descontrola e diz, não, agora vai, e deve realmente revidar, então ele não está preparado. E se nós vamos fazer um resgate de alguém numa situação difícil? Se nós nos desequilibrarmos igual, nós só vamos lá para agravar a situação. Em vez de ajudar, eu vou e pioro. Aí diz assim, diante da injúria, mantém-te brando e humilde de coração. Você não é obrigado a acreditar. Você recebe aquela resposta que você sabe não merecer, você não é obrigado a acreditar. Se o outro está errado e está dizendo alguma coisa para você que você sabe que não é com você, você não precisa se magoar por isso. Toca o barco. Sem medir tua mansitude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Já contamos, porventura, quantas vezes nós precisamos do perdão de Deus? Quantas vezes, se a gente olhar para a nossa vida, não precisamos de 5 anos para trás, quantas coisas a gente faria diferente? Em situações que nós tivemos, reagimos de um jeito, aí evoluímos um pouquinho no nosso conhecimento, tivemos, de novo, frente a frente com aquela evolução, mergulhado naquela condição ali, e agimos melhor. E se nós voltássemos atrás, nós agiríamos diferentes, agiríamos melhores ainda. Pelo menos comigo acontece o tempo todo. De olhar para trás, puxa, quanta importância eu dava para aquilo e aquilo me transtornava, me causava problema, me causava aqueles sentimentos que eu devo evitar,
Era um problema que estava comigo. O outro, eu estava percebendo, né? Estava sentindo a situação de uma maneira diferente. Depende de quê? De mim. Eu vou me desequilibrar ou não? Depende de mim, não da situação. Já pensou se o médico desmaia na hora que está fazendo socorro? É a mesma coisa. Já pensou se você vai para socorrer no local da perturbação e você se perturba? Quem é que vai socorrer você? Então, por isso que a gente tem que evoluir. A gente tem que tornar as nossas atitudes melhores, para que nós estejamos capacitados a prestar um trabalho melhor. Vamos lá. O perdão não é benefício apenas para o outro, mas principalmente benefício para aquele que o pratica. Se eu estou com um problema com alguém, a hora que eu perdoo, esse alguém para de me causar incômodo. A hora que eu compreendi que o erro está nele e não em mim, eu não me incomodo. Mas enquanto eu o percebo como um potencial agressor, eu estou sempre em defesa. É que nem o cachorro e o gato. Cachorro e gato que nunca se viram, cachorro que nunca foi criado com gato, nem gato que foi criado com cachorro, quando se encontram, o que acontece? Um se defendendo em relação ao outro, senão agredindo. Por quê? Porque eles se percebem como adversários, como um perigo para si. O gato tem a certeza que o cachorro vai morder e o cachorro tem a certeza que o gato vai arranhar. Aí o que acontece? Agora, se você pegasse os dois e fizesse com que eles se conhecessem e se criassem junto, o potencial de atrito reduz imensamente. Por isso, conhece-te a ti mesmo. Se você se conhecer, souber, né, onde é que está a sua dificuldade, e saber lidar com a dificuldade do outro, quanto mais você se conhece, menor será o atrito. Porque vocês já se estudaram, já sabem como se relacionar. É isso que a gente está fazendo aqui, encarnado. Aprendendo a ter bom relacionamento. Vamos lá. Essa questão, perdoar pelo coração e não apenas pelos lábios. Isso aqui é um trabalho. Isso aqui não é uma decisão assim, tá, a partir de hoje eu consigo dominar totalmente meus sentimentos e estou plenamente capacitado a enfrentar qualquer injúria, qualquer situação, porque eu entendi que é importante. Não vai acontecer. É treinamento. É treinamento. Diz aqui, não só pelos lábios. Se não consegue pelo coração, começa pelos lábios. Tá bom, vou te perdoar mesmo que ainda esteja com aquele sentimento apertado. Aí fica trabalhando aquilo ali. Vai te conhecendo a ponto de você conseguir dominar aquilo ali. É um passo de cada vez. Mas assim, apenas pelos lábios é a intenção. Cuidado para não confundir o perdão apenas com uma atitude de polidez e não de coração. Tá bom, mãe, não brigo mais com meu irmão. Pode me provocar, não brigo mais. Mas eu tô lá, ó. O cara chega, me provoca, eu tô lá cheio de raiva. Tô lá enfurecido, ensandecido. Ele me causa um desconforto só em entrar na sala. Puxa, facilita, eu estou sofrendo mais do que ele. E o perdão que eu vou dar a ele vai ajudar muito mais a mim do que ele. Ah, eu evito de estar muito porque eu sei que ele vai me provocar. Bom, eu vou administrando isso. Quando eu vejo que a coisa está saindo, com licença, estou saindo. Até que eu vou chegar a um ponto que eu não estou nem aí para ele. E ele pode fazer a gracinha que quiser, a bobagem que quiser, e eu não está me atingindo. Eu já perdoei, entendi que o defeito é dele lá. Aí daqui a pouco ele cansa e a gente acaba se dando bem. Perdoar os inimigos é pedir perdão a si próprio, porque afinal de contas, se eu era inimigo dele e ele era meu inimigo, eu errava tanto quanto ele. Já dizia Chico Xavier, não é importante se você tem inimigos ou não tem, é importante que você não seja inimigo de ninguém. Porque você ser ou não ser inimigo tem a ver com a sua evolução. Se você entender que para se relacionar e para viver num mundo mais feliz, você não pode querer mal a ninguém, você já vai acabando, você vai tornando seus inimigos apenas alguém que te gera incômodo, mas você quer o bem dessa pessoa. Ah, me gera incômodo, eu meio que dou uma afastada, mas eu estou lá, mandando energia positiva. Se der, ainda faço uma oração para o cara, dou uma melhorada. Comecei a reagir diferente. Ah, vem com gracinha, eu me isolo, saio fora, mas sigo querendo bem, ele nem me incomoda, porque eu sigo querendo bem ele igual.
Aí eu não vou ter inimigos. Se a pessoa lá for inimigo meu, é um problema que ele tem que tratar nele. Agora, eu tenho mecanismos para me defender de maneira positiva. Vamos lá. Perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Porque é bem mais fácil nós perdoarmos um erro de um amigo do que de um inimigo, né? Porque o amigo, a gente tem já aquele reflexo de que o amigo nos quer bem. Nos quer fazer o bem. E se porventura ele é desastrado conosco em algumas situações, a gente tem certeza que não foi por querer. Que foi um erro mesmo, que ele queria me ajudar e acabou. Então eu tenho muito mais facilidade em perdoar um amigo do que um inimigo. Agora, se é alguém que eu já tenho uma antipatia, puxa, mais uma que eu tenho que trabalhar. Então, ó, se eu consigo perdoar rapidinho, a pessoa pode ter certeza. Se não me gerou nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum incômodo muito profundo, a pessoa pode ter certeza. Essa pessoa é minha amiga. E principalmente eu sou amigo dela. Eu tenho muito mais facilidade, dei uma prova de amizade. Consegui perdoá-lo muito mais fácil do que o vizinho, na mesma situação idêntica. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Daí a evolução. Se a gente consegue perdoar uma ofensa que era imperdoável, é que nem aquele cara que tem um defeito físico, né? O famoso bullying, e todo mundo pega no pé dele. Não, o cara, tudo bem, mas você não fala para ele. Tem aquele filme do De Volta para o Futuro, né? Que o cara se descontrolava quando chamavam ele de franguinho. Puxa, chamou de franguinho, o cara abandonava tudo, se transtornava, para ele virava guerra. Aí botava tudo a perder. Quem assistiu o filme vai lembrar bem desse detalhe. E aí? Aquele defeito que nos cutuca. Pô, vamos trabalhar isso aí. Vamos lá. Vamos superar isso aí. Porque a hora que o cara falar para ele franguinho, ele, não, tudo bem. Uma opinião tua não precisa ser minha. Beleza, pode ficar com a tua opinião e o cara toca a vida dele, ele afasta um monte de desastre na vida dele. Ele tornou-se melhor. Mostrou-se melhor do que era. Não aceitou a provocação. Entendeu que a provocação está no defeito do outro. Ele não precisa entrar na sintonia do outro. Vamos lá. Agora o agir. O agir é inteligência volitiva, vontade, fazer. Aí os outros vão nos perceber e vão pensar pelo reflexo das nossas ações. Agir com benevolência, fazer de acordo com as leis de Deus, fazer o correto, repudiar o mal, buscar o bem a todos, procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, não apenas aos seus próximos amigos e familiares. Quando você já tem aquele reflexo de estender a mão, quando você vê alguém em dificuldade, você está aqui, ó. Você se torna uma pessoa benevolente. Alguém tropeça, erra o caminho, pratica uma ação indesejada. A sua ação, seu pensamento lá, indulgente, e a sua ação com benevolência. Seja bondoso com o erro do outro. Seja com bondade, com vontade de ajudar. Você pode perceber muito bem quando a gente era criança, quando alguém caía no chão, se machucava, uns corriam para ajudar aquele a levantar. Outros aproveitavam para rir daquele que caiu. E outros ainda saíam dizendo assim, bem feito, não tinha nada que está correndo. Puxa, percebemos aí 3 tipos de ação acontecendo na mesma cena, todos submetidos à mesma prova, né? Todos submetidos à mesma prova, porque se está acontecendo alguma coisa de desconfortável com alguém ali, a gente está juntos, será que Deus não nos colocou ali para que nós possamos estender a mão e aliviar a prova do outro? Ou será que Ele nos botou ali para agravar a prova do outro? Não foi para isso. Foi para ajudar. Então a gente tem que tornar-se benevolente. Ser bom sem ser bonzinho. Não basta apenas não fazer o mal, mas fazer todo o bem que esteja ao seu alcance. Responderá pelo bem que deixou de praticar. Aí vem algumas dicas. Reclamar menos, pensar mais nos outros. Na hora das atitudes e, acima de tudo, oferecer-lhe sempre o seu melhor e não apenas o possível. Essa questão de oferecer sempre o melhor e não apenas o possível é um reflexo que a gente adquire e nos torna melhor em todas as áreas da nossa vida.
Tem o Mário Sérgio Cortella, que se der tempo ainda vou trazer um videozinho dele que é interessante, que ele escreveu um livro. Aí o livro é intitulado Qual a Tua Obra? E o resumo do livro vem a dizer o quê? Quando você se for daqui, porque todos nós iremos, daqui a 120 anos, talvez nenhum encarnado que está aqui na sala esteja ainda nessa encarnação. Então todos nós vamos. E quando nós formos embora, pelo que nós vamos ser lembrados? Quem sobreviver a nós, que teve a oportunidade de conviver conosco, vai lembrar da gente pelo quê? Por qual característica? Pelo que você quer ser lembrado? Aí tem uma outra questão. Todo mundo, eu quero ser feliz. Você pergunta para qualquer pessoa, qual é o seu projeto? Eu quero ser feliz. O que é ser feliz? Aí você quer ter uma vida 100%? Acho que vamos botar aí uns 95% atirando por baixo, vamos dizer assim, não, eu quero ter uma vida 100%. Então por que você faz menos do que o melhor que você podia fazer? Por que você se permite fazer menos do que você é capaz de fazer? A sua vida não vai ser plena. Se eu vou para um treinamento e eu fico menos no treinamento do que eu deveria ficar, eu não aproveitei o treinamento como eu poderia aproveitar. E a encarnação nada mais é do que um treinamento. Estamos aqui encarnados, nascemos numa família para tratar dificuldades com aqueles espíritos que entraram ali, mas eu estou fazendo o meu melhor para me tornar melhor para os outros, para sair daqui com uma bagagemzinha melhor. Eu vou ser lembrado pelo quê quando eu for embora? Aí ele trata uma coisa bem interessante que diz assim: existem pessoas importantes e existem pessoas famosas. Tem N famosos que nós todos conhecemos que não tem importância nenhuma para nós. Nós vamos lembrar deles pelo quê? O que eles fizeram por nós? Mas boa parte das nossas mães aqui não é famosa, mas teve uma importância singular em nossas vidas e ainda tem. Nós vamos lembrar dela por N coisas que nos permitiram estar aqui. E nós, quando nós formos embora daqui, nós vamos ser lembrados pelos nossos filhos, amigos, parentes, e todos aqueles que puderam usufruir do nosso convite, pelo quê? Resumo. Não pensar fazê-lo com indulgência, desconsiderando e minimizando o erro alheio, porém com severidade em relação a si próprio. No sentir, no perceber o mundo, quando a gente é mergulhar na situação, como é que a gente vai se confortar? Perdoar aqueles que porventura vêm nos causar desconforto. E vamos agir com benevolência. E exercitar o perdão do coração. Se não conseguimos perdoar de coração imediatamente, não tem problema. Começamos pelos lábios e vamos trabalhando isso. Vamos nos conhecendo. Daqui a pouco a gente está treinadinho, de tal maneira que a gente consegue perceber nos outros um erro que a gente tinha. E aí esse erro não nos afeta, que nem aquele cara que me chamou de João, naquela historinha que eu inventei. Me chamou de João, eu segui caminhando. Para mim era alguma outra pessoa que estava caminhando ali junto, que não era eu. Não teve importância nenhuma para mim. Agora, se gritar Sérgio, eu olhar para trás, mesmo que o Sérgio não fosse eu. E é isso que acontece. A pessoa pratica um erro, às vezes querendo um acerto, e se eu não tiver o perdão, eu vou achar que é comigo. Não agir, repudiar o mal e buscar o bem a todos, benevolência. Se importar mais com o bem dos outros do que com o nosso. Estamos tratando o egoísmo. O egoísmo é uma paixão. Nós temos que trabalhar isso aí. Agora tem um grande detalhe. Existe uma grande diferença entre ser bom e ser bonzinho. Se eu sou bonzinho, eu sou qualquer outra coisa menos bom. Porque se eu sou bom, eu não posso me permitir deixar que o erro aconteça e não agir para tentar evitar que aquele erro progrida. Claro, tem N maneiras de evitar que aquele erro progrida. Aí vai estar de eu me conhecer, de eu me estudar, de eu me tornar melhor para tomar a melhor decisão na hora. A caridade só traz vantagens, moralmente, quando a buscamos desinteressadamente. Dalai Lama vem nos dizer: abrir-se ao sofrimento dos outros com uma compaixão que poderíamos chamar caridade, com atitude mental positiva,
eleva quem a exercita. Torna aquele que exercita isso melhor. Vai se capacitando a agir assim. Se preocupou com os outros. Não ficou confortável vendo o desconforto de alguém a quem ele poderia estender a mão e de alguma maneira minimizar o desconforto. São Francisco de Assis diz assim: é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. É um exemplo prático da lei de ação e reação. É um troço certo. Se eu não me importo com a injúria perde a graça. Quer ver uma coisa? Alguém vem e te põe um apelido desconfortável. Aí você se importa com o apelido. Pegou. Aí todo mundo acha graça que você se transforma, se desequilibra e vai lá brincar com você só para ser divertido de alguma maneira equivocada com você. Pronto, pegou o apelido. Agora se você não der bola, se te chama 2, 3 vezes você nem dá bola, perde a graça. Aí você tornou-se melhor. A sua reação foi melhor e anulou aquela ação. Agora se você alimenta aquela ação, poxa, aí a coisa se propaga. Livro dos Espíritos. Caridade e benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar o próximo é fazer de todo o bem possível e que desejaríamos que fosse nos feito. Tal é o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Aí, qual é a caridade que é mais fácil de praticar no mundo em que nós nos encontramos? É a caridade material. Vamos encontrar em vilas pobres materialmente a necessidade do alimento. Se for uma vila bem miserável, não vamos longe. Pegamos países em guerra. O que nós vamos encontrar ali são pessoas com a necessidade material de todo tipo. Mas nós chegamos num lugar de bonança e nós encontramos avós, pais, extremamente necessitados de um abraço, extremamente necessitados de uma conversa, de um apoio, de um sentir-se valorizado. Caridade moral. Essa é mais difícil. Essa é a mais difícil. Porque você tem mais dificuldade em ser bom com quem não é bom com você. E para você ser bom com quem não é bom com você, não tem nada a ver com os pais, né? Uma outra conotação. Você ser bom com aquele que te traz desconforto requer um esforço maior. Você tem que trabalhar mais a benevolência, você tem que trabalhar mais a paciência, trabalhar mais o perdão para você conseguir praticar a caridade. Para você conseguir ter aquela vontade de estar junto, de estar bem, de auxiliar. Agora, a caridade material é muito simples. Eu tenho sobrando lá em casa, aí eu já sei mesmo que se eu fizer a caridade eu estou salvo, eu saio lá distribuindo material. Não está me fazendo falta. Eu vou lá, facilita até apoio no imposto de renda, foi bem desinteressado. Fiz uma caridade aqui, lancei no imposto de renda. Pior ainda, saí contando para todo mundo, ajudei fulano, hein? Precisou e eu estendi a mão, que sirva de exemplo. Não compreendeu a caridade. Mas nós vamos chegar lá. Caridade material. Não esbanjar. É uma caridade material. Pois o que é desperdiçado na mesa de uns, pode faltar na mesa de outros. Não ter ganância, querendo todo o material para si, muito além das verdadeiras necessidades. Bens diferenciais, cito aqui. Mas nós chegaremos lá porque eu citei aqui. Ganância, definição, é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir para si próprio tudo o que admira. É a vontade exagerada de possuir qualquer coisa. É um desejo excessivo, direcionado principalmente à riqueza material. Isso é ganância. Olha, estão fazendo a partilha do meu pai lá, mas eu quero aquela casa. Eu sempre quis aquela casa e não admito que João pegue aquela casa. É uma ganância, eu quero tudo para mim. Eu não aceito que, uma coisa que eu gostava tanto, que me fazia lembrar do meu pai, vai para a mão de outro. Que sentimento é esse que está movendo essa minha... O que está acontecendo comigo?
É ganância. Ah, eu quero ter todo tipo de relógio. Tudo que é relógio que eu encontro, eu compro porque eu gosto. Não sei. Se eu vejo relógio que eu gostei, eu já vou lá e compro para mim. Não quero saber. Ah, mas vai faltar para fulano. Está nem aí. Eu gostei e quero para mim. É ganância. É necessário? Não é ganância. Todo desequilíbrio gera sofrimento. Né? Ajudar os outros a possuírem algo de material ao invés de querer tudo para si. Essa é a definição da caridade material. Mundos evoluídos não são aqueles onde todo mundo tem a mesma posse e a mesma quantidade de bens, mas aquele é onde não falta o mínimo necessário a ninguém. Vamos mais longe. Saindo da questão material, vamos agora para uma questão moral. O que seria um mundo feliz? O que será que seria um mundo feliz? Não seria todo mundo em paz e com uma relativa harmonia? Um mundo mais feliz que o nosso, né? Porque a gente vive sendo assaltado, morrendo por R$5, outros fazendo movimento, incendiando coisas públicas aí, porque na verdade não aceita que os outros têm, que é para si. Todas as misérias nossas é a decorrência das nossas paixões. Todo desequilíbrio que a gente tem, então, gosto de comer demais, mas de comer demais mesmo. Vou causar um distúrbio para mim. É um sofrimento que vai me causar. Ah, eu gosto de comer, mas eu sei meu limite. Tudo bem, tô tranquilo. Agora, se eu como tudo e deixo os outros com fome, eu não pensei nenhuma vez nos outros. Usei um exemplo aqui bem comum que todos praticam. Né? Porque é um ato que todos praticam, então é fácil de todo mundo vivenciar. E assim é todo tipo de paixão. Ela nos causa desconforto e causa desconforto nos outros. Aí ele diz aqui, ó, é onde não falta o mínimo necessário a ninguém. Sabe por quê? Porque no mundo mais evoluído, todo mundo é benevolente o suficiente para não ficar indiferente à necessidade de um irmão. E aquele é benevolente o suficiente para entender de que a condição que ele está ali é necessária para ele e não querer mal o outro, porque o outro tem. Pronto. Se eu adquirir algum tipo de evolução mais rápido que outro, se ele está bastante evoluído, ele vai ter uma inveja positiva. Ele não vai querer o que eu tenho para ele. Ele vai se inspirar no que eu faço e vai conquistar a parte dele, usando como exemplo positivo. Mas não querendo que eu deixe de ter para que ele tenha. E sim ele seguir os mesmos caminhos para chegar no mesmo fim que eu cheguei. Temos um mundo mais feliz do que o que vivenciamos hoje. Aquela questão de... Vou fazer um gancho aqui. Todo mundo igual. Não existe. Todos nós estamos num nível parecido de evolução, mas todos nós temos dificuldades e necessidades diferentes. Todos nós temos necessidades diferentes. Por isso que as nossas famílias são diferentes. Por isso que as situações de trabalho que a gente passa são diferentes. E a nossa própria história é diferente. Nós temos necessidades diferentes. Estamos num patamar parecido, mas se vem todo mundo com a mesma dificuldade aqui, quem é que vai ajudar quem? Então tem que ser bom em alguma coisa e ser ajudado por alguém que é bom em outra coisa que eu não sou. E assim a gente ir caminhando junto. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes ao sair do vosso invólucro terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Vamos lá. É visível que daqui a 120 anos, dificilmente algum de nós esteja ainda nessa encarnação. Mas nós seremos lembrados pelo quê quando formos aqui? Bom, aqui está falando do material, da questão material. Se eu gostava de explorar todo mundo que trabalhava comigo, será que todos eles vão gostar de me receber lá do outro lado, vão sentir alegria em me ver? Agora, se eu gostava de ajudar, às vezes meio mal incompreendido, às vezes errava também, mas no geralzão eu conseguia ajudar bastante gente. Eu tinha bastante, mas eu geri bem esse patrimônio, gerei emprego para várias pessoas, nunca humilhei ninguém. Eu acho que vai ter mais gente interessada em me receber lá em cima. Que quando perceber de que eu de alguma forma fiz a diferença na vida dele, vai sentir vontade pelo menos me dar, e aí, tudo bem?
seja bem-vindo. Então, vai sentir algum tipo de alegria em me reencontrar. Né? Caridade moral. Olha só, e se suportar uns aos outros. Essa é disso tudo. É o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estás encarnado nesse momento. Existe um grande mérito, acreditai no que eu digo. Em alguém saber calar para deixar que fale outro mais tolo. Pois essa atitude também é uma forma de caridade. Olha, eu assisti um vídeo sobre a Madre Teresa de Calcutá. O trabalho que ela desenvolveu na Índia. Ela foi para a Índia lá, se inseriu onde ela achava que tinha mais necessidades. Fizeram um trabalho lá, porque ela criou uma organização que se estendeu pelo mundo todo, né? A partir do exemplo dela, se estendeu para o mundo todo. E ela viajou o mundo sendo reconhecida pelas atitudes que ela tinha. E ela fala que a caridade moral é a mais difícil, que quantas pessoas com fartura material se viam abandonadas, deixadas de lado, sem reconhecimento, e a alegria que sentiam num abraço de coração que ela dava. O que ela fazia demais dar um abraço em alguém que ela não conhecia? Deixar a pessoa falar, a ponto da pessoa se sentir tão bem de querer acompanhá-la e estar junto dela. Caridade moral. A pessoa percebia ela com uma benevolência tão grande que ela sentia vontade de estar junto. Por que será que a Madre Teresa vai ser lembrada por essas pessoas todas que ela tocou de alguma forma quando ela for daqui? Com certeza, por muito mais atitudes boas do que as minhas, por exemplo. Do que a média de nós que estamos encarnados. Porque ela compreendeu isso aqui, ó. Caridade moral. Tem que fazer caridade material? Claro que sim, se tiver ao nosso alcance, por que não? Mas é de coração? Eu estou ajudando porque eu estou pensando mais no outro? Mas se eu estiver pensando mais em mim, tenho vontade de entender a caridade, mas ainda não entendi. Não tem problema. Vou me estudando, daqui a pouco eu consigo. Aí eu vejo alguém, eu sinto vontade de dar dinheiro para ele. Porque eu sei que se eu der dinheiro para ele, eu vou estar ajudando, estou fazendo a caridade, isso vai me ajudar de alguma forma. Ou porque eu me sinto incomodado de vê-lo na necessidade, e eu podendo ajudar, aquele incômodo me perturba tanto que se eu não ajudar ele, eu fico mais incomodado que ele. Então está aqui, ó. Madre Teresa de Calcutá, ela se incomodava com as misérias. E ela se sentia feliz em estar em harmonia com Deus. Porque quem entende a caridade, entendeu a lei de amor. Quem entendeu a lei do amor, encontrou a salvação. Porque o que é a salvação? Sair do mundo de sofrimentos, de provas e expiações e ter condições de ingressar num mundo mais feliz. Se entendeu a lei de amor, entendeu o que é praticar a caridade, é lógico que vai encontrar a salvação, vai evoluir muito mais rápido. Por quê? Porque se estudou e encontrou em si uma forma de dominar as paixões. Será que ela se preocupava mais em ter um carro novo, em conquistar uma casa, ou em dar um abraço num necessitado e ganhar um sorriso de quem não tinha dente? Num desconhecido? Com certeza, a segunda opção. E ela teve uma vida muito feliz. Porque vocês imaginam milhares de pessoas emanando sentimento de gratidão para você. Quantas orações será que você recebe no dia? Imagina a harmonia que você vai viver. Em todo lugar que você chega, você é bem recebido. Só não é bem recebido por alguém que não te compreende, por uma inveja, ou se sente agredido porque não consegue agir daquela maneira, mas serão muito poucos. Porque a hora que essa pessoa te fizer um bem, se tu não está compreendendo ela, tu automaticamente passa a querê-la bem. Aquela história do Chico Xavier com o cachorrinho dele, né? Que a vizinha maltratava os cachorros dele, envenenado. E aí um dia ele perguntou para o Emmanuel como que podia que ele tinha um desconforto com aquela vizinha e a reciprocidade era verdadeira. E Emmanuel disse para ele, então, que ele fizesse um esforço e fizesse um bem para ela da melhor forma possível, onde ela tivesse mais necessitada. Ele juntou lá um bom dinheiro lá, porque ele não era muito pegado com isso, mas como ele tinha pouca renda, qualquer coisa era um sacrifício material, né? Até porque ele expendia tudo em ajudar muitos outros. E ele foi lá e resolveu um problema crítico daquela vizinha. Mas ele o fez por orientação do Emmanuel. E ali ele compreendeu essa questão, quando a vizinha veio, com um sentimento de gratidão tão grande com ele, deu um abraço nele, e aquele mal-estar que eles tinham, que sempre tiveram,
desapareceu por completo e viraram amigos de coração. Aprendeu algum tipo de caridade, alguma coisinha. Imagina, Chico Xavier aprendeu, imagina nós. E conseguiu superar aquilo ali. Fez um bem pensado e aquela pessoa virou uma gratidão. E passou a gerar tanta energia positiva para ele, que qualquer energia negativa para ele também não se criou. Ele também passou a sentir o mesmo sentimento. Saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigida, por quem está habituado a ridicularizar. Não ver o sorriso de menosprezo que vos acolhe quando entrais na casa de pessoa que frequentemente, sem razão, julgam-se acima de vós. Enquanto que na vida espiritual, a única real, algumas vezes estão bem abaixo, eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade. Porque não considerar os erros dos outros é caridade moral. É aquele trabalho que a gente vem conversando, né? Lá do pensar, do perceber e do agir. Tem que trabalhar nessas três. Não é só pensar. Eu penso em ser bom, mas o mal que... Eu percebo o mal nos outros e retribuo do mesmo jeito. Ainda não entendi. Eu até entendo, perdoo, tal e qual, mas não faço nada para ajudar. Também não entendi. Ainda não está completa essa minha caridade, ainda não consegui, ser pleno na minha evolução. Entretanto, essa caridade não deve impedir a prática da outra, que eu comentei quanto a material. É a menos importante, mas não deixa de ser importante, né? Pensai principalmente em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai de tudo o que eu já vos disse. É preciso ter sempre em mente que, no pobre rejeitado desdenhosamente, podeis estar repelindo um espírito que vos foi querido e que se acha momentaneamente em uma posição inferior a vós. Revi um dos pobres da terra quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes, e a quem, por minha vez, tenho agora de implorar. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nessas palavras. Antes de repelir o leproso ou o mendigo, pensai nos que sofrem e orai. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que nós temos aqui é emprestado. A família é emprestada, o convívio que a gente teve com alguns espíritos assim, de maneira tão intensa é emprestado. Tivemos, por necessidade nós, o privilégio de encarnar com eles. O corpo que nós usamos é emprestado. Quando nós formos aqui, ele fica e nós vamos embora. Todos os outros materiais que nós colecionamos aqui, não são emprestados. Porque quando nós partimos para a parte espiritual, daqui nada levamos. Então, o que nos faz pensar que podemos, algum de nós, ser melhor que o outro? Por isso que nós precisamos das encarnações. Eu vim aqui, eu fui um mau chefe, eu vou ter que sofrer a ação de um mau chefe se eu não consigo aprender pelo amor. Se eu entender, não vou precisar ter um mau chefe. Já superei aquela dificuldade, então vamos mergulhar em outras dificuldades. Eu vou ser testado naquilo que eu tenho dificuldade, porque naquilo que eu já sou bom não preciso ser testado. Então é por isso que a gente tem que trabalhar as nossas dificuldades. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada, é hábil, dissimula bem, dissimula o bem prestado. E evitar até a mínima probabilidade de mágoa, porque toda contrariedade moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Aqui a questão é a seguinte: se eu vou ajudar alguém que está necessitado, essa pessoa já está sensibilizada com aquela falta que ele está sofrendo ali. Se é de alimentação, se é do ombro amigo. Quer ver um exemplo? Caridade moral. Vem uma pessoa, por me considerar confiável ou me querer bem suficientemente, vem e revela um segredo de si. Algum sentimento que o perturba em relação a alguém ou alguma coisa. Se eu ouvi-la, pelo simples fato de querer que essa pessoa fique bem, e eu não me importar em estar julgando se ele estava certo, se estava errado,
ou querer posicioná-lo, ou até mesmo gerar energia negativa, eu consegui fazer uma caridade moral. Agora, se eu ouvir o segredo desse amigo e sair contando para parecer que eu sou mais informado, ou de que eu tenho alguma esperteza da qual eu não tenho, e eu sair desdenhosamente contando para todo mundo, será que eu estou ajudando essa pessoa? Será que eu estou sendo caridoso com essa pessoa? Quando alguém me procura para que eu ajude a encontrar uma solução de um problema grave, mesmo que eu perceba que aquilo ali tem causa nas atitudes que essa pessoa cometeu, e eu, em vez de ajudá-lo, de ser benevolente, eu vou lá e julgo essa pessoa, cadê a minha caridade moral? Se eu me permito me afastar completamente de alguém, até hostilizar alguém que me causa incômodo, eu estou tendo caridade moral? Será que eu estou tendo caridade moral? Por isso que essa é mais importante. Vocês viram como é muito mais difícil praticar ela. Porque se livrar do bem material, é muito simples. Basta ponderar a falta que ele faz. Porque às vezes a pessoa está lá me pedindo, eu estou com um incômodo porque ela está me constrangendo de alguma forma me pedindo. Eu dou logo 10 reais para ela e me livro dela. Agora, se eu dou os 10 reais, ou dou 12 reais, ou 13 reais, aquilo que eu tenho, pensando em dar melhor ajuda para ela, ou até ajuda ela a ocupar melhor. Não, para aí, você vai para quê? Não, é porque não sei quem. Então vamos ali, eu ajudo você a comprar. Ou consigo um emprego para você, vem cá, vamos ver o que você sabe fazer de bom. Aí eu já consegui fazer um pouco mais de caridade moral, não só material. Né? Vamos para o final então, vamos lá. Que a mão esquerda não saiba o que deu a mão direita. Se você se preocupou sobre a opinião dos outros, sobre aquilo que você fez, foi um treinamento para caridade, mas não foi caridade. Porque você não fez pelo outro, fez por si. Porque se você fizesse pelo outro, você não se importaria da opinião que os outros iam ter pelo que você fez. Agora, se você fez interessado no outro e não em você, então você está entendendo a caridade. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nessas palavras se acha contida toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na terra, todos vós sereis perfeitos. A hora que a gente entender a caridade, a gente consegue dominar as paixões e a gente consegue manter-se tranquilo, em paz e sereno e apto a ajudar em qualquer condição de transtorno. Vontade de ajudar. A questão é a seguinte, eu comecei pedindo para que todos vocês fossem caridosos comigo, por 2 motivos. Eu passei 8 minutos do que eu me propus e eu sabia que ia acontecer. Segundo motivo, porque quando eu desejo que o outro se torne melhor do que eu estou podendo entender um pouquinho o que é fazer caridade. Porque se todos precisarem ter caridade comigo, e eu não ter tanta necessidade de ter caridade com vocês, é que vocês são melhores do que eu. E aí eu vou procurar me espelhar e isso vai me ajudar de alguma forma. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem de maneira satisfatória. E eu acho que aqui se encerra o principal motivo da gente estar aqui. Aprender a conviver. Ali foi um exemplo para a média da população, principalmente a nossa, pelo que a gente pode perceber, né? Pelo que aquilo que nos é trazido, né? Porque acontece muito bem e o bem ele não é divulgado na mesma proporção do erro, né? Isso já é próprio do mundo em que a gente vive, porque aquilo que é equivocado tem muito mais a ver conosco do que aquilo que não é equivocado. Então talvez por isso que o bem apareça menos do que o erro, né? E o interessante é o seguinte, qual percentual da população nossa seria capaz de fazer o que aquele rapaz fez? Ambos vieram sofrendo a corrida toda, um esforço físico. E o outro, por uma desatenção dele, praticou aquele erro e botou a perder tudo o que tinha feito. Mas quem vinha atrás dele, pensou primeiro no outro do que em si. E reconheceu que ele não seria suficiente bom nem merecedor se ele não agisse daquela forma. Aquilo para ele foi natural. Porque ele entendeu
melhor a caridade e a necessidade de fazer o bem e de se sentir muito melhor com o bem que fez do que com o mérito que teve. Talvez aí reside o alicerce da caridade moral. Quando a gente se preocupa mais com o conforto do outro do que com o nosso. Esse já vem nos dizer que o homem torna-se maduro quando pensa primeiro no conforto do outro do que no seu próprio conforto. Quando começa a se preocupar mais com os outros do que consigo mesmo. Então, está dado o recado, peço a Deus que nos ilumine, que nós possamos, durante essa nossa encarnação, essa nossa existência, colher os melhores frutos possíveis daqueles desconfortos a que seremos submetidos, e que todos sejam benevolentes com os nossos erros, e que aprendamos com eles e também o sejamos, quando formos submetidos ao erro de alguém. É isso aí. Obrigado.